Construindo um legado nos relacionamentos. Lidar com pessoas nos dá propósito. Esse é o nosso primeiro ponto. Lidar com pessoas nos dá propósito. Se eu não estou disposto a lidar com pessoas, certamente eu não entendi, não vou conseguir entender o meu propósito e vou achar que o meu propósito é viver isolado, viver sozinho, olhar só em volta do meu próprio umbigo e pisar nas pessoas, machucar pessoas. E simplesmente eu não encontro propósito na vida e não tenho propósito na vida. Você pode ver que uma pessoa que decide viver isolada, abandonada, podemos dizer assim, de uma certa forma, às traças, que não quer proximidade e relacionamento, é uma pessoa que não tem propósito. Simplesmente o sabor dela desaparece. O sabor dela é sempre um sabor amargo. E a Bíblia não fala a Bíblia fala da amargura. A amargura está sempre conectado a uma vida de fracasso, uma vida de derrota. A Noemi falou assim: não me chame Noemi, me chame Mara, porque Deus tem tornado a minha vida amarga. Mas a Bíblia diz que nós somos sal da terra. Então, é um tempero. Então, lidar com pessoas nos dá propósito. Por que tempero? Porque esse tempero não é experimentado por Deus, é experimentado pelas pessoas. Nós somos sal da terra e luz do mundo, e esse tempero e essa iluminação é para clarear as pessoas. Olha o que está escrito aí, eu vou caminhar um pouquinho dentro disso aí rapidinho, né? Em Mateus, olha aí para Mateus, gente. Abre a tua Bíblia aí no Evangelho de Mateus 5,13. Jesus falou assim: vocês são, vamos ler a partir do 13, né? Vocês são o sal da terra. Se o sal vier a se tornar sem sabor ou insípido, como restaurar o sabor? Não serve mais para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Pode seguir. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vocês são a luz do mundo e não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então Jesus está dizendo: cara, eu acendi em vocês, e o propósito é que vocês iluminem. Né? Pode seguir, o verso vai dizer, ele vai ser autoexplicativo. Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas coloca ela no alto, no velador. Qual o propósito? Para que ela ilumine a todos os que estão na casa. Quer dizer, você está sempre sendo colocado por Deus, você foi criado por Deus para ser exposto. É isso aí, graças a Deus. Qual é a ideia? Vamos lá. Você imagine que eu pego a Cláudia, levo ela na loja, no shopping. Né? Gata, gasta aí, gasta aí. Sim. Em roupa. Né? Deixo ela princesona. Aí agora tranco a casa, digo, vai usar essa roupa só aqui dentro para mim. É isso aí. Entendeu? Não faria sentido. Não faria sentido. Enfeitá-la toda para deixar ela presa dentro de casa. Jesus disse: eu não criei uma igreja segundo a minha imagem. Tem que encostar a porta aqui, né? Eu acho que... fechou. Foi, Jack, foi, tranquilo. Eu acho que foi alguma criança que conseguiu abrir. Eu não criei vocês, a minha imagem, para vocês ficarem escondidos. Eu quero expor vocês. Eu quero enviar vocês por meio de lobos. Para vocês serem a serra dos dentes deles, porque quando eles tentarem te pegar, não vai conseguir, e eles vão entender que eu estou com vocês. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Pode tirar a mão. Lidar com pessoas, então, nos dá propósito. Queremos descobrir, não é? Lá em Atos 13, aqui. Não, é aí mesmo. Legal. Teremos grande dificuldade em entender o nosso propósito como ser humano, ou até igreja, até que entendamos o quanto é importante lidar com as pessoas ao nosso redor. Até que a gente entenda isso, teremos grande problema com entender para onde a gente vai. Vocês entenderam? Lembra que eu falei, eu iniciei falando aqui, você é um líder em potencial. Você é isso, está dentro. Está dentro de cada um de nós.
Gente, Deus não reconhece. Uma pessoa que é uma Maria vai com as outras é reconhecido biblicamente como escravo. É. Eu tenho um grande problema com pessoas sem iniciativa. Um grande problema. Pessoal. Isso é pessoal. Porque eu vejo que é uma pessoa que vai ser facilmente arrastada. Alguns anos atrás, na Copa de 94, quando o pessoal... Eu fui num salão de cabeleireiro cortar o cabelo. Né? O meu é rápido, é 2 minutos, não precisava ficar lá tanto tempo. Mas o cara me deixou lá e chegou, acho que foi na Copa 94, chegou um cara, tinha uns 2 moleques lá, estava aguardando o último corte, e eles estavam fazendo aquele corte do Ronaldinho, sabe? Gente, eu levantei e fui embora, não vou ficar aqui. 2002? 2002. Aí, o Rodrigo lembra que é da época dele. A Copa 2002. Eu levantei e fui embora, mas não vou ficar aqui. Eu disse, é a maior de todas as idiotices, porque não é um corte bonito, é uma babaquice, porque se é um corte bonito, sei lá, um detalhe, um negócio, não, gente, aquela meia-lua, aquela coisa ridícula, e eu sentei do lado de um jovem que estava com aquele cabelo já cortado, aguardando os outros que também estavam cortando. Eu disse, não posso. Porque uma pessoa sem iniciativa são pessoas arrastadas. Eu pagaria mais pela habilidade de lidar com as pessoas do que qualquer outra habilidade debaixo do sol, são as palavras de Rockefeller. Eu pagaria mais pela habilidade de lidar com pessoas. É uma das famílias mais ricas de toda a América. E talvez cotada com uma das famílias mais ricas do mundo. Entendeu? Ele disse, eu pagaria mais pela habilidade de lidar com pessoas. Por que um cara com tanto dinheiro fala uma coisa dessa? Porque ele sabia que a prosperidade dele estava em risco. A prosperidade dele, a segurança dele estava em risco. Se você não entender como lidar com pessoas, como é lidar com pessoas, tudo que você tem está em risco. Porque Deus vai usar pessoas. E se as pessoas resistirem a Deus, por causa do seu relacionamento, infelizmente, elas podem até atender a Deus, mas vai atender sem nenhuma alegria. Isso é perigoso. É muito perigoso. A gente tem que cuidar disso. Até podemos ser autodidatas no conhecimento, mas jamais o seremos na experiência. Jamais. Eu posso ser o cara que interpretou toda a Bíblia em casa. Tem toda a interpretação. Fala aí o verso. Aí você fala no grego, no hebraico, no aramaico, na língua judaica, na tradução de hoje, de ontem, da semana passada, do mês passado, a de 1600, 1921, está assim, assim, assim. Posso ser esse cara. Mas tudo isso, quando for levado para a experiência, sabe o que é que Deus vai fazer? Me colocar no meio de pessoas. E aí agora, ou eu vou pegar tudo isso que está aqui na minha cabeça e dizer, chega para lá, que você sabe. Ou a minha conversa vai ser aquela, eu tenho decorado 10 capítulos da Bíblia, Cris, e você? Eu leio 6 capítulos todos os dias e medito, e você? Vai ser a única coisa que eu tenho. Está aí, ó. Eu ouvi uma frase do Edir Macedo em 1997. 97, eu tinha acabado de me converter. E eu saía às 5 horas da manhã para ir trabalhar, e tinha um uninho, aí no som do uno eu colocava lá de manhã, era 5 horas da manhã, ouvindo a mensagem lá, e naquele dia era ele que estava pregando, e a única coisa que eu me lembro daquela mensagem, eu estava exatamente no Rei da Batida, debaixo daquele túnelzinho que sai na Cidade Jardim, e ele disse assim, você só precisa, se você tiver, como é que é? Não adianta você ter a Bíblia inteira decorada e não praticar nada. Você é mais fraco do que alguém que sabe apenas um verso na vida e coloca em prática. Aquilo ficou no meu coração para sempre. Nunca mais esqueci disso. Talvez tenha sido uma das poucas mensagens que eu tenho ouvido dele pregando. O exemplo é o selo do Inmetro para todo o produto que sai da sua boca. O exemplo é o selo do Inmetro para tudo que você diz. Você diz que ama? Deixa eu ver o selo. Deixa eu ver como você me trata, como você me respeita. Você ama sua esposa?
Quero ver como você trata ela. Você ama o seu marido? Você ama os seus filhos? Quero ver o tempo de dedicação. Eu quero ver como isso acontece no escuro, na ausência, por trás. Vamos ver o selo. E aí a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados aonde? Só com o selinho. É? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Dá uma olhada. E aí Paulo repete as palavras de Jesus do último mandamento, né? Se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Não é imitadores de Deus e andar em amor de qualquer jeito, não. É em aroma suave. Sabe o que é um aroma suave? Essa atitude é agradável a Deus. Aroma suave era uma oferta que agradava a Deus. Deus cheirava com alegria. Isso aí. É muito legal. O Jack tem as duas menininhas, a gente estava conversando ontem, né? Voltando de lá do Helena. E a gente falando, é mais ou menos como a Maia e a Reda, a idade delas assim na época, que a gente ficava olhando e quando a gente via a Marcela cuidando da Renata, levando para lá e para cá, e a Renata querendo machucar a Marcela, porque era menorzinha, né? Enganando a Marcela, dizendo que não estava procurando. Mesmo assim, a Marcela cuidava. A gente ficava só olhando e dizendo, que bênção, né? Estamos trabalhando legal. Então, hoje o Jackson com a Sarinha e a Yasmin, uma cuidando da outra. E é assim que Deus vê os filhos. Quando você tece, se esforça, se dedica, é sacrifício. Como sacrifício a Deus. Bom, a primeira coisa é sacrifício. Eu não queria, mas eu vou fazer. Aí tem a outra parte. É entender como é agradável a Deus, então não faço por tristeza, nem por necessidade. Eu faço com alegria. Porque tem que fluir como aroma suave, isso agrada a Ele. O sacrifício de aroma suave era realizado no processo também de consagração de algo ou alguém para Deus. Então, era um dos sacrifícios que agradava a Deus, era a consagração de algo. Por exemplo, Ana disse, se o Senhor me der um filho, eu entrego, eu consagro ao Senhor. E o resultado foi que ela teve não só Samuel, mas teve mais 6 filhos. Quando uma pessoa consagrava a terra a Deus, ela estava dizendo, nada nem ninguém, o fruto dessa terra não servirá para outra coisa, senão para o templo. Consagrar, quando Arão e os filhos foram consagrados como sacerdotes, a Bíblia diz que no final eles pegaram o animal e sacrificaram como aroma suave a Deus. Consagração das vidas para Deus. É uma entrega. E entrega, gente, é algo sensacional nesse sentido. Veja que não há verdadeira santidade, consagração de ministério ou qualquer outro propósito em Deus sem a comunhão com o corpo de Cristo. Não existe. Não existe. Prosperidade está ligada. Sua prosperidade bíblica está esperando alguma coisa de Deus, uma prosperidade bíblica divina. Se conecte com o corpo. Se conecte com o corpo. Crie compromisso com o corpo, com o que Cristo está fazendo na terra. Jesus investe no envolvimento daquilo que, no meu envolvimento, com aquilo que Ele está fazendo na terra, gente. É nisso que Ele investe. Deus tem um propósito, gente. Deus não está espalhando pessoas, dizendo, aí. Não, Deus está, ao contrário, Ele está multiplicando forças. Ele está multiplicando forças. Toda essa coisa de prosperidade, isso passa, dinheiro, recursos, a vida de saúde, tudo vai passar, gente. Tudo vai passar. Então Deus está reunindo forças porque tem uma coisa que vai permanecer, o inferno e a vida eterna. Ele reúne forças. Se reúna no corpo e você vai ver que tua vida começar a mudar. Começar a mudar. Olha Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Dá uma olhada como ele equaliza paz com todos e santificação. Para que ninguém tente se enfiar dentro de um quarto, dentro de uma sala, dentro de uma igreja, fica lá socado. Está fazendo o quê? Estou jejuando. Por que não veio para a comunhão?
Porque estava orando e jejuando. Por que não, irmão, por que não foi na visitar a família? Porque estava orando e jejuando. Estou me santificando, irmão, estou me santificando, irmão, estou me santificando, irmão, estou me santificando. E diz, olha, paz com todos. Não estou dizendo que a gente não deve fazer uma coisa demais, outra, não, sem desequilíbrio, com sabedoria, mas a gente precisa, tem o tempo certo para todas as coisas. Tem o tempo certo. Né? Aquele excesso de santidade vira religiosidade. Assim como o excesso de pessoas, tudo vira relaxo, né? Licenciosidade. Atos 2, 1 e 2 diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eu quero só pegar para vocês essa palavra reunidos aí, gente, como ela é especial, né, para a gente. Olha como está escrito no original essa palavra reunido, no grego. Sumplerou en homotumadon. Tudo isso para falar de reunidos. Muito parecido com aquela palavra, o Espírito Santo nos ajuda. A palavra ajuda aqui para a gente tem apenas 5 letras. Lá tem 4 palavras juntas. Está aí, ó, reunidos. Significa isso? Primeiro, sumplerou, preencher completamente, completar totalmente, cumprir-se o tempo. Eu era, eu estava. Sumotumadon, uma mente em comum acordo com uma paixão singular. Eu coloquei aqui um ajuntamento, todos eles estavam envolvidos completamente de corpo, alma e espírito, focados nas palavras de Jesus, fortalecendo um ao outro na fé, para que ninguém desistisse da promessa que havia recebido dias antes. Era isso que eles estavam fazendo. Porque eles estavam num momento de grande pressão. Jesus tinha morrido. Aí, cara, todo mundo se espalharam. Aí Jesus aparece. Enfim, apareceu, reuniu eles de novo. E aí Jesus vai para o monte e sobe. E agora eles ficam sem Jesus e sem o Espírito Santo. Eles estavam sem os dois. E vão agora, e o pavor envolve eles, então eles se trancam no templo e se fortalecem. 120 pessoas ali e se revezando. E como é que você está? Cara, fica aí, ele falou que vem, mas não veio ainda. Falou que vem. Gente, mas já é de manhã. Calma, mas eu tenho que fazer. Calma, ele vem. Ele falou que vem. Mas já anoiteceu, já passaram-se um dia. Ele tem dia que para a gente parece uma eternidade, né? Mas ele vem, a promessa é que ele vem. Então estavam todos reunidos de mente, de corpo e espírito. Pode ser que você não tenha encontrado o motivo certo para desenvolver um bom relacionamento com a igreja, mas eu posso te dizer um bom motivo, ou alguns bons motivos. Primeiro, você não verá Deus sem olhar na face do seu irmão com amor. Não verá. Você não verá Deus se estiver servindo ao seu próximo por obrigação. Não verá. Acha alegria para servir. Acha alegria. É um prazer, é uma honra. Pastor, mas minha carne não quer, mas meu espírito quer. É uma honra. Vou fazer com alegria. Faça cantando. Faça envolvido. Você não verá Deus se não estiver disposto a abrir mão do seu precioso tempo para erguer o seu irmão, que precisa de uma palavra que o faça desistir do abandono da fé. Bom, está aí uns bons motivos para a gente saber por que devemos ter relacionamento legal. Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O verso final diz assim, é ali, a parte B do verso 3, é ali aonde? Onde os irmãos vivem em união, que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. É naquele lugar. Gente, é naquele lugar. Se nós olharmos para Atos 2, estavam todos reunidos de espírito, alma e corpo, e o Espírito Santo desceu. Você vê que no culto, eu falei aqui a semana passada, né, que se a gente acredita que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, jamais perderíamos a abertura dos louvores. Né? Se Deus habita, é na hora que Deus abre as portas. Ai, meus filhos estão começando. Vem Miguel, vem aqui, Gabriel, Samuel, Ismael, Gamaliel.
Só não chamo Iaiel, né? Todo mundo aqui. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. A gente estaria sempre envolvido na adoração, nos cânticos, em casa, fluindo, lavando a louça. Deus é bom. Varrendo a casa, o Senhor é o meu pastor. Já percebeu que a primeira evidência do conflito espiritual é a identificação dos defeitos dos irmãos e o afastamento da comunhão do corpo? Seguidamente. Primeira evidência de um conflito espiritual é eu começo a ver o defeito das pessoas. Primeira coisa. As fraquezas, os defeitos. A pessoa sempre teve os mesmos defeitos, só que quando você começa a enfraquecer espiritualmente, sua visão e os olhos deles foram abertos e eles viram que estavam nus. Primeira evidência de um fracasso espiritual é eu ver a nudez do meu próximo, a vergonha dele, os fracassos dele. E aí, então, consequentemente, eu me afasto. Na grande realidade, isso é um argumento da mente, que ela está querendo tomar o controle para o afastar e você ter uma boa justificativa porque se afastou. Ah, é porque falou que o meu cabelo não ficou bem cortado. É porque fulano fala demais. É porque, sei lá, o Guilherme toca demais aquela bateria, eu não aguento mais. É porque, não sei, é porque é sempre. Está aí, ó. Está aí. Começa a ver o defeito um do outro. Já pensou que a primeira coisa que Deus restaurou na vida de Jó foi a comunhão com os amigos? Não foi o amor da esposa, não foi o filho, não foi o dinheiro, não foi nada. Foi a comunhão com os amigos. E aí a Bíblia diz, enquanto Jó estava orando pelos amigos, Deus foi restaurando as outras coisas. Deus pode fazer o casal gerar filhos, sendo estéreis ou idosos. Deus pode ressuscitar mortos. Deus pode curar qualquer tipo de doença. Mas Deus não pode amar as pessoas com o amor dele através de você, se você não estiver disposto a ser o agente físico deste amor. Isso ele não pode. Se a gente se torna um poço, não vai jorrar. Não vai. E até a própria água da vida dentro da gente fica contaminada. E a vida se tornou em morte. Porque eu me tornei um poço ao invés de ser uma fonte que jorra para as pessoas. Porque ele não pode. Ele pode fazer qualquer coisa, mas isso ele não pode. Ele faz através do meu consentimento. É um trabalho de parceria. Deus ama o meu próximo através de mim. Um novo mandamento eu dou para vocês, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Dá uma salva de palmas para Jesus.